As crianças podem ir para a pequena igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está no meio de nós. A palavra do Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está no meio deles. Convido os irmãos para abrirem em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto sagrado: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Os irmãos tomem assento na presença do Senhor. Glória a Deus. Vou ler mais uma vez aqui o texto sagrado. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Essa palavra é uma palavra muito abençoada, irmãos, da parte de Deus. E é uma palavra que nós devemos atentar, porque Deus, Ele é revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo como Pai. E qual pai não dá bons conselhos aos seus filhos, ou não deseja que os seus filhos sejam bem-aventurados? Porém, muitas vezes, nós, em nossa rebelião, nos consideramos mais experientes do que aqueles que verdadeiramente são mais vividos, são mais experientes, e ao invés de fazermos segundo o conselho daqueles que como pais nos aconselham, porque a Bíblia diz isso: vossos pais vos disciplinavam como bem lhes parecia, e ao invés de nós seguirmos os seus conselhos, conselhos de gente que nos ama, de gente que se importa conosco, de gente que quer o nosso bem, nós andamos estribados no nosso próprio entendimento. Porém, os pais terrenos podem dar maus conselhos, porque muitas vezes os conselhos são fundamentados na sua experiência de vida, são fundamentados na sua tradição, aquilo que também eles receberam dos seus pais, aquilo que eles, como vivência, tiraram da sua vida, e isso pode ter algum erro. Mas quando nós olhamos para Deus, nós nos lembramos que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. E então eu pergunto para os irmãos: o que é mais sábio, irmãos? Vejam o que diz essa palavra: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Deus fala com ternura, como um pai que ama os seus filhos. Dai ouvidos, dê ouvidos, ouça a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Andai em todo o caminho. Olhe bem essa palavra, irmãos, ela sempre aparece: andai em todo o caminho. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos essa palavra aqui como conselho para a vida: andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Esse é o desejo de Deus como nosso Pai, que nós venhamos prosperar, que nós venhamos a ser bem-aventurados, bem-sucedidos, para que tudo nos vá bem. E o texto continua dizendo assim: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos
e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Isso acontece, irmãos, por causa da rebeldia do coração do homem. Na dureza do seu coração maligno, nos seus próprios conselhos. Eu pergunto para os irmãos, qual é o melhor conselho? E eu vou me colocar aqui. Será que o melhor conselho é o conselho do Alex? Você tem que falar isso em relação à sua própria vida. Então coloque o teu nome aí. Eu vou andar na vaidade do meu conselho? No conselho do Alex ou no conselho milenar da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, irmãos, não é algo que foi inventado agora. Não é algo que, uma novidade, isso aqui se colocar em prática dá certo. Não, é uma coisa praticada, experimentada, que atravessou milênios. O conselho milenar da palavra de Deus é experimentado e todos os que praticam são bem-aventurados. Porque não é um conselho de homem, é o conselho do próprio Deus. Deus que nos ama, Deus que quer que sejamos bem-aventurados. E agora eu digo para você, coloca o teu nome aí. Eu vou escutar o conselho do Alex? Coloca o teu nome aí. Ou o conselho milenar da palavra do Senhor, do meu Deus. Irmãos queridos, quando Deus criou o homem, Deus criou com um propósito. E o propósito eterno de Deus, pelo qual Deus nos criou, é que Deus quer uma família de muitos filhos, filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, e eles tinham a natureza divina habitando neles, porque o Senhor disse isso, eles são segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, eles são meus filhos. Mas o homem morreu para o propósito eterno de Deus por causa do pecado. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu pergunto para os irmãos, o que aconteceu? Lá no jardim do Éden, quando Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, veio Satanás. Eu pergunto para os irmãos, Deus poderia ter impedido essa tentação? Ou será que Deus estava ausente, alheio? Será que Deus, num momento de distração, se descuidou do homem? E naquele momento de distração de Deus, o homem foi tentado e caiu em pecado. O que vocês acham, irmãos? Será que alguma coisa passa despercebida aos olhos do Senhor? Claro que não, irmãos. Deus sabia que aquilo iria acontecer. E na realidade era necessário que acontecesse. Porque ali está um princípio de escolha, de livre-arbítrio. Só pode haver amor se houver escolha. E o homem precisava ser provado em relação ao amor. Porque é o amor a Deus que nos torna obedientes. A palavra do Senhor diz no livro de João, aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. E o homem foi então provado por aquela tentação no jardim, porque na realidade, irmãos, nós estamos sendo provados, nós estamos numa peneira, nós estamos sendo peneirados. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não impõe a vontade dele sobre você, Deus não impõe a vontade dele sobre mim. Deus, sendo soberano, todo-poderoso, altíssimo, ele poderia me pegar pela orelha e dizer assim: venha cá, obedeça a minha lei. Mas ele é amor, ele não faz dessa maneira, porque ele não quer filhos obrigados, ele quer pessoas que voluntariamente, por amor, escolham e queiram ser seus filhos. Deus também não enfeitiça, irmãos. Deus não coloca um enfeitiçamento. De repente, do nada, alguns escolhidos por Deus aleatoriamente se tornam para Deus, se convertem para Deus. Isso seria feitiçaria. E eu pergunto para os irmãos, tem alguma graça você estar com uma pessoa
porque não te ama, mas está ali porque foi enfeitiçado, porque foi feita uma obra de macumba na encruzilhada em algum lugar, e aquela pessoa está sob feitiço, e ela então está ali com você, mas no fundo, na verdade, na realidade, ela não te ama. Deus não enfeitiça as pessoas, Deus deu livre-arbítrio. Por isso que Deus lutou por 40 anos com a dura cerviz de um povo rebelde no deserto, manifestando amor, manifestando a sua graça, chamando esse povo ao arrependimento, chamando esse povo para um relacionamento com Deus. Da mesma maneira, Deus continua nos chamando até hoje, irmãos. Diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem pecou, e porque o homem pecou, o homem perdeu a natureza divina e agora não é mais filho de Deus, mas ele é alma vivente. Por causa do primeiro Adão, o homem se tornou alma vivente, mas Jesus Cristo é o segundo Adão, e em Jesus nós recebemos a oportunidade de agora escolhermos. Você pode agora escolher se você quer ou não ser filho de Deus. É por isso que diz João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo inteiro, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Não havia outro, nenhum outro filho, porque o homem havia morrido para o propósito eterno de Deus, que é de ser filho, de ser uma família. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não veio para condenar o mundo, porque todos nós sabemos, irmãos, que o mundo já estava condenado, o homem já estava morto em seus pecados e em suas transgressões. Então Deus não veio, Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que ama a luz se aproxima da luz para que veja claramente se as suas obras são feitas em Deus, mas aquele que odeia a luz, ele se afasta da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele pode até ser um frequentador da igreja, pode até ser um religioso, mas ele está longe de Deus, o seu coração está longe do Pai, e essa é uma escolha. Jesus veio a esse mundo, mas o homem escolheu, não, eu não quero me parecer com Deus. Jesus é a luz dos homens, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas eu não quero me parecer com Jesus, eu não quero me parecer com Deus, eu quero continuar no meu pecado, quero continuar na minha vida. Em outras palavras, eu não quero ser filho de Deus. Isso faz todo sentido no que diz respeito ao amor, irmãos, porque isso nos dá liberdade. Não, eu quero. Qual é a tua vontade, Senhor? Como que o Senhor é? Qual é o teu caráter? E o caráter de Deus está manifestado e revelado na lei de Deus, na palavra de Deus. Por isso, irmãos, que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, Senhor meu Deus, venha o teu reino, não é um local geográfico, mas é o governo com as leis, é o governo de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, me revela a tua vontade para que eu te obedeça, para que eu faça a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E esse é o chamado de Deus, irmãos, porque Deus é amor. Deus quer verdadeiramente aqueles que o amam. E essa é uma peneira, nós estamos sendo provados nisso. Por isso diz Romanos capítulo 2, versículo 13, o irmão pode abrir lá, Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Então nós precisamos obedecer a palavra, obedecer aquilo que Deus fala, o conselho de Deus, e confiarmos em Deus. Se Deus é meu Pai, se Ele me ama, então não seria uma tolice, irmãos, eu não ouvir o conselho de Deus, eu ir pelo conselho do Alex, em vez de eu ir pelo conselho de Deus. Vamos abrir também em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Nós fomos chamados para sermos santos e para obediência da fé. Quem tem fé obedece a Deus, quem tem fé obedece a Jesus. Também Gálatas capítulo 5, versículo 6. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É o amor, irmãos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho é o amor. Deus falou assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro grande mandamento. Mas esse caminho que Deus já orientava desde o Antigo Testamento se fez carne. O caminho se fez gente. E agora Jesus exemplificou com a sua própria vida esse amor. E aí ele disse: novo mandamento vos dou, que não é outro, senão o mesmo, mas agora de uma maneira um pouco diferente, porque ele diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo, porém eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente lembra como que Jesus perdoou as pessoas, como que Jesus amou as pessoas, como que Jesus viveu, como que ele caminhou, quais foram os seus valores, quais foram as suas atitudes, como que ele reagiu às circunstâncias da vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, meus irmãos, quero ler com os irmãos 2 Samuel, capítulo 22, versículo 25 a 33, para a gente ter um lado positivo daqueles que ouvem os mandamentos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 25, nós vamos ler até o 33, diz assim: daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos, para com o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus. Preste atenção nessa palavra, irmãos. Ele é a minha luz. Jesus é a luz dos homens. Ele é a luz que nos tira das trevas. Meus irmãos, nos tempos mais difíceis, de provação, de confusão mental, emocional, talvez você não veja uma luz no fim do túnel, talvez você não tenha uma visão de futuro ampliada, mas nestes momentos você tem que não se estribar no teu próprio entendimento, agir pela tua carne, agir pelas tuas emoções, mas pegar a palavra de Deus, o conselho de Deus.
Salmo 119, versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Às vezes, irmãos, a gente não enxerga lá na frente, mas você pega a palavra de Deus e ilumina os pés. Senhor, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer? Que decisão eu tomo? Que rumo eu tomo da minha vida agora? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, você vai dando passo a passo. Amém, Senhor. O que o Senhor faria se estivesse aqui no meu lugar? É isso, Senhor, é isso que eu vou fazer. E você deixa de lado, irmãos, as tuas emoções, você deixa de lado os teus sentimentos, e você age em conformidade com a palavra de Deus. E o texto continua dizendo assim, irmãos, versículo 31, o caminho de Deus, que é Jesus, esse caminho que se fez carne e habitou entre nós, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Jesus foi ou não foi provado? A Bíblia diz que ele em tudo foi provado e permaneceu sem pecado. A palavra de Deus é provada, ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual é a coisa que Deus mais busca na terra, irmãos? O teu amor, a tua lealdade, a tua fidelidade. A Bíblia diz que Deus busca, Deus procura os fiéis da terra. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma das coisas que Deus mais preza, irmãos, é a lealdade e a fidelidade. Você e eu, nós somos tão importantes para Ele. Está escrito no Antigo Testamento que a alma do homem é preciosíssima, e os seus recursos, todos os seus recursos se esgotam antes. Então nós não tínhamos como comprar a nossa salvação, como pagar a nossa dívida, porque ela era imensurável, altíssima. Mas não foi com preço de prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Esse foi o alto preço, irmãos, que o Senhor pagou pela nossa salvação. É muito grande o que Ele fez por nós. Você é tão importante para Deus, que Ele preza a tua fidelidade, Ele preza o teu amor, Ele preza a tua lealdade, a lealdade tua para com Ele, mais do que todas as coisas da terra. Escute bem isso, irmãos. Ele te considera tanto, e você é tão importante para Deus, que Ele preza a sua fidelidade, o seu amor e a sua lealdade para com Ele, mais do que todas as coisas da terra. Quando uma pessoa tem isso no coração: Senhor meu Deus, eu te amo tanto, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Deus ama isso, irmãos. Isso chama a atenção do Senhor. Isso faz com que a pessoa seja bem-aventurada. Como nós lemos lá no texto de Samuel, no texto de Jeremias: andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Qual é o maior presente que um filho pode dar para um pai que ama verdadeiramente? Não é o filho ser obediente para que seja abençoado? O maior presente que um filho pode dar para um pai é a própria bem-aventurança. Porque ele pode chegar lá: ó pai, está aqui um presente, ó pai, estou te dando isso, ó pai, estou te dando aquilo. Mas o que um pai mesmo quer, irmãos, é olhar para o filho e dizer: que bênção
o sucesso do meu filho, a bem-aventurança do meu... Não tem maior alegria. Deus é amor. E Deus tem exatamente o mesmo sentimento. E então eu quero passar, irmãos, essa parte um pouco mais prática da palavra. Porque Jesus é esse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo assim: olha, o homem perdeu a sua natureza de filho, mas agora vocês, todos vocês, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos exercer misericórdia. Então está aqui a misericórdia. Quem quer ser filho, está aqui o caminho. Venha por esse caminho. Tornai-vos a mim, se convertam a mim, voltem a mim, se arrependam, abandonem os seus pecados. E aí eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 6, versículo 19, para os irmãos verem. É uma escolha, irmãos. No Antigo Testamento, Deus diz assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvires os mandamentos que hoje vos ordeno, e atentares para as minhas palavras, e fazeres conforme tudo que hoje vos tenho ordenado. E a maldição, se não ouvirdes os meus mandamentos, para fazeres conforme o que hoje vos ordeno. Aí ele fala da bênção. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendita será a tua amassadeira, bendito será o fruto do teu trabalho e todas as bênçãos. Daí ele fala da maldição: mas se não ouvires, maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito será a tua amassadeira e tudo que você fizer. E aí a gente vê aqui, irmãos, isso aqui é o sermão da montanha. Jesus está ensinando a coisa prática, e diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 2 tesouros. E o Senhor vai falando sobre isso: escolha o tesouro certo, escolha a coisa certa. No versículo 22, luz e trevas. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? 2 tipos de olhos: o olho bom e o olho mau. O olho mau é muito abrangente. Pode ser uma pessoa que busca os defeitos, tem um olhar sempre crítico, invejoso, reclamão, sempre vê o pior nas situações, como uma pessoa que tem um olho bom. Ela procura sempre ver o bem da história, ela procura sempre tirar alguma lição, ela procura sempre ver o lado bom da coisa, ela tem o olho bom, porque os nossos olhos, irmãos, são a janela do nosso corpo. Essa terceira dimensão da matéria, quando a gente liga a luz ou quando o sol bate nas coisas, traz para dentro dos nossos olhos, e aí o nosso cérebro fica iluminado acerca das coisas materiais da terceira dimensão da matéria. E o Senhor Jesus está dizendo: se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Pode ser, irmãos, a nossa conduta nas redes sociais, porque a Bíblia Sagrada diz assim: no mundo, tudo que há no mundo,
a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Concupiscência é cobiça, cobiça dos olhos. Onde que você está colocando os teus olhos? Os olhos são a luz, são a lâmpada do corpo. E de repente lá na internet, no Facebook, no Instagram, o que a gente está olhando? Porque o que alimenta a nossa mente produz o nosso padrão de pensamento. Então a gente tem que ter olhos bons, a gente tem que ver o lado bom da vida, tirar lições, ser alegre, ser feliz, porque os nossos olhos nos abençoam ou nos amaldiçoam, dependendo do nosso ponto de vista. Muitas vezes a gente olha para o outro só com olhos de crítica, procurando o defeito, procurando o mal nas pessoas, e muitas vezes a gente está se alimentando daquilo, irmãos, e exatamente aquilo que nós criticamos é o que também fazemos. E aí vem os dois senhores, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra aqui diz que o dinheiro é um Deus, chama Mamon. Está escrito que a avareza é pecado de idolatria, e você não pode servir a dois senhores. Tem que escolher em quem que você vai confiar e a quem que você vai servir. Depois vem duas preocupações. Uma também está ligada com esse senhor chamado dinheiro. E diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Porque muitos de nós se preocupam muito com isso, ficam aflitos, exageradamente aflitos e perturbados com o que vão comer, com o que vão vestir, com essa preocupação. E o Senhor Jesus chama isso de falta de fé. E aí ele diz assim: olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o chamado de Deus. Busque o reino, busque a lei de Deus, obedeça a Deus, e estas coisas virão automaticamente, porque Deus realmente quer a nossa prosperidade. E aí diz a continuação do texto assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. E aí vem essa outra questão muito importante, irmãos, no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Jesus fala sobre isso. De maneira nenhuma julgue alguém, porque o juízo pertence a Deus.
E é nesses momentos tão simples, irmãos, que às vezes o crente tropeça e cai. Porque é típico do crente criticar outras pessoas, ser crítico, pelo fato dele ser crente, dele servir a Deus. Muitas vezes ele olha para os outros e se acha mais santo, se acha melhor, e então ele pensa que está numa posição de poder criticar o outro. Mas Jesus diz: não faça isso. E quando nós temos compromisso mesmo com Deus e com a sua palavra, irmãos, nós nos lembramos do Pai Nosso. O que diz o Pai Nosso? O que você se compromete no Pai Nosso? Senhor meu Deus, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Mas no dia seguinte está com picuinha, está com rancor, está com mágoa, está com beiço. Misericórdia! Onde é que está o compromisso com a palavra de Deus, irmãos? Senhor, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. E isso é muito espiritual, porque quando você julga o próximo, ou não perdoa o próximo, ou simplesmente julga alguém, nem te ofendeu nada, mas você olha para ele, esse ali é um isso, é um aquilo, ou critica, você está abrindo mão de receber a justiça de Deus, conquistada por Jesus na cruz do Calvário, que se chama graça. Daí você está dizendo: não, Senhor, eu não quero ser julgado pela tua graça, pelo teu sangue. Eu julgo o meu próximo assim, ó. E aí Deus diz: então é essa justiça que você está escolhendo. Você escolhe a maneira como você vai ser julgado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque com a maneira com que você julgar, você vai ser julgado. Agora, se você se abster: Senhor, me perdoe, Pai, eu não quero mais criticar o meu próximo, não quero mais fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conduta, não quero mais. Então a graça de Deus vem sobre a sua vida. Isso é muito sério, irmãos. É típico do ser humano. Sai de casa, olha o vizinho, critica o vizinho. Nós que somos discípulos de Jesus temos que cultivar uma atitude de nunca, jamais criticarmos, porque a crítica, esse tipo de crítica, de julgamento, não está associado com um coração amoroso, porque o coração verdadeiramente amoroso, daquele que ama, é diferente. Ele tem o desejo de corrigir alguma coisa, ele vai na pessoa, mas é outra essência. Os irmãos estão entendendo? Agora, quando nós temos essa atitude de crítica, nós nos tornamos pessoas más, nos tornamos duros, nos tornamos vingativos, nos tornamos diferentes de Deus. E essa atitude não só nos afasta de Deus, porque é impossível uma pessoa crítica ter comunhão com Deus, impossível. E essa atitude de crítica, irmãos, não só nos afasta de Deus, como também distorce o nosso caráter, porque ela traz para nós uma presunção lisonjeira de que nós somos superiores, porque quem faz isso para se sentir superior. E eu fui dar uma olhada no dicionário. O que é lisonjeiro? Lisonjeiro é alguém que elogia de forma exagerada. E às vezes a gente olha para nós mesmos desse jeito. E para o próximo, crítica. Só que no mundo espiritual, irmãos, a crítica não traz nada de bom. Espiritualmente falando, quando você é crítico, você só consegue com isso dividir, retalhar os pontos positivos da pessoa que você está criticando.
e espiritualmente, as bênçãos de Deus, a tua própria prosperidade, fica retida, você fica amarrado na crítica, e é muito difícil vencer, porque é uma cultura, é uma prática comum dos seres humanos. Pode perceber, a pessoa vai no salão de beleza, crítica, aquele, aquela, comparação. Não, se a gente olhar, um dos programas mais assistidos pelos homens, crítica de futebol. Os caras metendo o pau no jogador, comparando o jogador, metendo o pau nos treinadores, criticando os treinadores. E ainda mais em época de seleção, todo brasileiro vira um treinador, né, irmãos? É assim, faz parte da cultura, crítica de carro, crítica de comida. Ah, essa comida aqui é melhor que aquela. Ah, essa aqui faltou um pouco de sal. Ah, essa ali faltou um pouco de pimenta. Oh, isso aí vai do gosto de cada um. Eu encho de pimenta. O cara vai comer, vai dizer, nossa, muita pimenta, mas é para o meu paladar. Daí, diga para o irmão, e daí, irmão? O que isso tem a ver com isso? Receita é minha? Não é verdade? Então o mundo é assim, irmãos, é da cultura se comparar, ficar criticando a pessoa, e isto te freia. Agora eu pergunto para os irmãos, tem como nós nos relacionarmos sem crítica? Sem precisar se reunir com amigo para ficar fazendo comparação de um negócio ou de outro? Ah, esse sapato aqui, milão. Ah, aquele ali, duzentão. Ah, esse meu relógio aqui é de 2 milhões. Aquele ali é de trezentão. Tem como nós nos relacionarmos sem isso, irmãos? Ter outros papos? Diga para o irmão, tem que ter outros papos, irmão. Irmãos. Irmãos, se você tem essa conduta de criticar os outros, e você se percebe nisso, meus irmãos, pare com isso agora. É difícil, mas é por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado com esforço. Pode ser que você não consiga de hoje para amanhã, porque de repente você está ali com os amigos, e os amigos puxam de um, e você entra na vibe, quando você vê, você está falando mal dele junto. Sim ou não? Então a gente tropeça muito nisso aí. Mas se você quiser crescer, irmão, e a minha esposa teve um sonho, que nós éramos chamados para uma audiência com a rainha da Inglaterra, aleluia, e aí nós sentávamos na mesa, ela deu meia hora para nós, sentou na mesa conosco, e conversou conosco, e nos ouviu, e aí ela saiu mostrando o palácio, mostrando as louças do palácio, as pratarias do palácio, e a minha esposa, ela que teve o sonho, ela ficou prestando atenção como que os mordomos agiam, e eles limpavam, e era muito antigo, mas ao mesmo tempo era tão limpo e tão conservado, que aquilo ali trazia aquela nobreza, aquela riqueza, por causa do cuidado, do zelo. Irmãos, se nós quisermos crescer o nosso nível, se nós quisermos nos assentar à mesa, se nós quisermos sentar em mesas, estar com pessoas, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. E eu não estou falando de principado terreno, porque isso é só uma figura das coisas espirituais, é um sonho para mostrar coisas maiores. Mas o Senhor Jesus nos chama para nós assentarmos à mesa com Ele na eternidade, irmãos. Se você quiser sentar com Ele, você vai ter que se parecer com Ele, você vai ter que subir o nível, vai ter que ser como Ele é. E o texto continua aqui no versículo 3, dizendo assim: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão.
Meus irmãos, sempre que eu começo a enxergar um cisco, um argueiro no olho do meu irmão, Jesus encontra uma trave no meu. Sempre que eu começo a ver o defeito no meu irmão, Jesus encontra um defeito semelhante na minha vida. E então, irmãos, quando a gente começa a olhar para nós mesmos com sinceridade e despidos da graça e do poder de Deus, nós podemos olhar para qualquer pessoa e dizer assim: tem esperança. Pode estar 20 anos aí na igreja, não muda, só incomoda os pastores, incomoda todo mundo, mas eu acredito, tem esperança para ele. Porque a gente para de olhar com os olhos humanos, e a Bíblia diz isso. Antes nós conhecíamos a Cristo segundo a carne, mas agora a ninguém conhecemos desse modo, ainda que tenhamos conhecido a Jesus Cristo segundo a carne, a ninguém mais conhecemos desse modo. E aí você começa a olhar pelos olhos da fé, começa a ver as coisas boas, começa a ver os pontos positivos, começa a ter olho bom, comece a ver as coisas boas, irmãos, e deixa essa conduta de lado, porque Deus verdadeiramente quer nos abençoar. E eu quero mostrar para os irmãos aqui em Romanos capítulo 2, versículo 17, o irmão pode abrir lá para nós, o que é a trave no olho. E diz assim, irmãos, falando a respeito do judeu, e que também serve para o crente, membro da igreja, diz assim: se porém tu, que tens sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido, estás convencido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Olha aí a trave no olho. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? E aí nós temos que nos examinar, irmãos. Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Talvez não o adultério contra a esposa, contra o cônjuge, mas o adultério contra Deus. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Aqui essa palavra é interessante, irmãos. Eu fui olhar no meu dicionário Strong, e essa palavra é hierozuleo. Hierozuleo, que significa cometer sacrilégio, roubar um templo. Esse significado: abominas os ídolos e lhes roubas os templos, comete sacrilégio. Está associado com Malaquias 3,8, onde diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque a avareza, a confiança no dinheiro, é idolatria, e a pessoa não consegue se submeter a Deus. E continua ali no versículo 23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Da mesma maneira, às vezes por causa do mau testemunho do crente, que aqui dentro da igreja, ele é crente, ele louva a Deus, ele diz que ama, mas lá fora ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é crítico, ele faz coisas erradas, e aí ele desonra a Deus, e o nome de Deus é blasfemado lá fora, por causa disso. E o texto continua aqui, irmãos, depois vem: não deis aos cães as vossas coisas santas. E aí entra uma parte que eu gosto muito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate se abre. E é isso que a gente tem que ter, irmãos. Porque quem que pede? Quem pede é o necessitado, e a gente é necessitado. Quem que busca? Quem busca é aquele que deseja, e ele busca, ele tem uma busca por algo, e ele encontra. E quem que bate? Quem bate é aquele que persevera, que não desiste, que vai até o fim, aleluia, até o fim nesse caminho, irmão. Diga para o irmão, para a pessoa que está aí do seu lado, até o fim nesse caminho, em nome de Jesus. E aí vem os dois caminhos, caminho estreito, caminho largo, porta estreita, porta larga, os irmãos escolhem. Aí vem os falsos profetas, que são aqueles que têm muita conversa, mas não tem fruto. Fala assim: pelos frutos os conhecereis. Não se colhem figos dos abrolhos, não se vindimam uvas dos espinheiros, a boca fala do que está cheio o coração. A árvore se conhece pelo fruto. E aí vem os dois fundamentos. E essa passagem aqui é para nós encerrarmos o culto. Já quero convidar os irmãos do louvor para estarem subindo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim os dois fundamentos: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os ventos, transbordaram os rios, combateram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E aí a gente vai lá para o Antigo Testamento, naquele texto que a gente leu, né, irmãos? De 2 Samuel, capítulo 22, no finalzinho, diz assim, olha que tremendo: tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Construa a sua casa sobre esta força, sobre esta fortaleza, sobre este rochedo, porque a palavra do Senhor é pura e o seu mandamento não tem impureza. Ele é escudo para todo aquele que nele se refugia. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa luz, e ele desembaraça o nosso caminho. Vamos nos pôr em pé, queridos irmãos. O Senhor está aqui. Como é bom servir ao Senhor.